Desde as primeiras intervenções, eles tentam colar uma narrativa. Eles tentam excluir, na verdade, um governo que teve uma participação direta com toda a roubalheira que nós estamos acompanhando neste momento. Consequências para a mentira, para a hipocrisia, para a perversidade vão ser muito maiores para o senhor do que a justiça daqui. A hipocrisia política não tem limites. E os discursos de Paulo Pimenta e Elisiane Gama são um exemplo contundente. É quase cômico ver o deputado Paulo Pimenta proferindo lições de moral sobre hipocrisia e mentira, quando seu partido, o PT, é historicamente associado a escândalos de corrupção, manipulação de narrativas e dupla moral. A ironia é evidente. Quem vive da denúncia alheia torna-se o principal representante da própria doença que critica. Da mesma forma, a senadora Elisiane Gama se posiciona como defensora da imparcialidade, apesar de sua atuação na CPMI do 8 de janeiro ter sido amplamente conhecida como parcial, ideologizada e seletiva. Ela ainda atribuiu à gestão Bolsonaro toda a responsabilidade pela roubalheira dos sindicatos. Mas como já se tornou rotina, tanto Pimenta como Elisiane foram desmascarados durante os debates da comissão. Suas alegações caíram por terra diante de provas concretas apresentadas pelos senadores Jorge Seife e Rogério Marinho. Veja. Portanto, o senhor foi cúmplice. Vocês acabaram, em dezembro, quando vocês saíram, vocês deixaram o esquema montado. Vocês deixaram a possibilidade de entrar os blocos, sem autorização. Vocês acabaram com a fiscalização. Vocês deram ACT para as entidades fantasmas. Vocês montaram a operação criminosa. Por que ela explodiu em 23? Porque vocês conseguiram, inclusive, deixar parte da organização dentro do governo. A organização que vocês montaram, parte dela, continuou no governo. E quando é que a operação foi desbaratada? Quando é que a organização de vocês foi desbaratada? Quando o nosso governo, acabou com a farra, acabou com a organização criminosa e garantiu que começasse a devolução do dinheiro dos aposentados, das aposentadas, do BPC, das pessoas que vocês montaram uma organização criminosa para roubar. Então nós vamos levar essa investigação, doutor Oliveira, até as últimas consequências. Eu vou dizer para o senhor, o problema dele, senador, não é mentir falso testemunho perante a justiça, esse vai ser o menor. Esse vai ser o menor. Porque o senhor, como homem que fez uma opção de vida, sabe que as consequências para a mentira, para a hipocrisia, para a perversidade vão ser muito maiores para o senhor do que a justiça daqui. O senhor vai pagar na outra justiça as inscrições em lote de gente que não autorizou. Foi vocês que fizeram isso, doutor. Quem abriu a porta para entrar 50 mil de uma vez, 30 mil, foi no governo do Bolsonaro. Foi vocês, o senhor, o engenheiro, o arquiteto, que criou o esquema criminoso. Isso aqui, pessoal, é para desmascarar completamente a narrativa mentirosa da esquerda, que não assumem nada e estão aqui para defender e proteger bandido. Eles estão aqui para proteger bandido. Quer ver? Depois pega a lista de deputados e senadores, veja quem assinou por essa CPMI. Ninguém assinou, porque eles querem proteger bandido, que eles têm DNA do crime do PT, mais uma vez, por gentileza, nessa CPMI. Eu não errei. Senhor, por favor. Ok. O senhor está fazendo a senador Jorge Seife. Olha, eu quero reposição do tempo. Quero reposição do tempo. Suspenda o tempo do senador Jorge Seife, por gentileza. Senador, nós estamos entre companheiros de parlamento. Sim, senhor. Aqui não há ninguém investigado. Não é? É claro que cada um tem a sua opinião, mas eu vou pedir a Vossa Excelência, concordando com o senador Contarato, por gentileza, no trato com os colegas aqui, dentro do nosso regimento, do regulamento, peço a Vossa Excelência que, por favor, seja mais comedido nessa questão e no trato a todos nós. Muito obrigado. O tempo, por gentileza, pode continuar. O senhor pode repor um minuto ali para mim? Repõe um minuto aí, por favor. Senhor presidente, aqui está o DNA do crime. Nós aqui, olha... 2.100, 3 milhões, agosto de 1.9, 2.7, Lula eleito, 5.4 bilhões, dezembro de 2024, 7.5 bilhões. Isso, milhões. Ali, o número de filiados. Então, mesmo as pessoas mais simples que estamos assistindo em casa, vejam o número e querem colocar a culpa no Oliveira. Mas o gráfico, esse primeiro gráfico já mostra. Passa para a próxima, por gentileza. Valores de descontos e acordos de cooperações técnicas. 7,4 bilhões. Eu corrigi, senador. Olha aqui, valores dos descontos e evoluções de acordo de cooperação técnica.
Aqui, ó, 2018, 625 milhões. 2019, 575 milhões. 2022, 783 milhões. Eu acho que já é um número agressivo. Lula eleito. 2023, 1,5 bilhões de reais. 2024, 3,5 bilhões. São dados que a CGU nos trouxe aqui. Qualquer coisa, vocês peguem o depoimento da senhora Eliane Viegas, que trouxe aqui revelações absurdas de que era avisado ao governo do PT, ao Lupe, que aqui se fez de simulado semana passada, dizendo que não sabia de nada. É um coitadinho. Próximo, por gentileza. Desbloqueios em lote, para o povo brasileiro saber. Desbloqueio em lote é quando as associações mandam para o INSS e aceitam associados em mais de 50 mil unidades, 50 mil pessoas. Olha aqui, 2016 foi 1, 2017 3, 2018 12, 2019 1, já sob a gestão do senhor e do Marinho, 2011 1, 2022 1, 2023 15 pacotes de 50 mil usuários. 2024, 24 mil pacotes de 50 mil usuários. Tá muito na cara, pessoal. Não dá para falar de Bolsonaro aqui, não. Segue a próxima, por gentileza. Por último aqui, tem 3 minutos. Pedidos de exclusões. Você, brasileiro que está nos assistindo em casa. Vocês, brasileiros, que procuram PROCON, que procuram Defensoria Pública, que procuram ajuda com amigos advogados. Olha isso aqui. Em 2020, governo presidente Bolsonaro, foram 43 mil brasileiros pedindo, tira meu nome aí dessa associação. Eu não tenho nada com essa associação. 43 mil pessoas solicitaram exclusão. 2021 subiu, 53 mil. 2022 subiu mais, 116 mil. Lula eleito. O que acontece? 465 mil pessoas pedindo para ser excluída desses benefícios fraudulentos que roubam vocês, aposentados e pensionistas do nosso Brasil. Que não assinaram nada, que não pediram auxílio funeral, que não pediram nenhum benefício para ir para parque ou não sei o quê, ou seguro-saúde, que vocês nem sabem que tem, e nem se precisarem, não poderão utilizar, porque é tudo fraudulento, e nós vamos descobrir e revelar no Brasil aqui. E por último, em 2024, governo Lula, a estrelinha aqui do Lula, em homenagem ao Partido dos Trabalhadores. 1,5 milhão de brasileiros pedindo, pelo amor de Deus, tira o meu nome dessa associação, que eu não pedi desconto nenhum. Eu não contratei seguro funerária, eu não contratei seguro saúde. Silêncio, por favor. Esse é o retrato, senhor presidente, senhor relator, do desgoverno do PT. E outra coisa, senhor presidente, sabe o que eles estão falando? Nós estamos pagando o velhinho. Não fazem mais do que obrigação. Agora, o que nós queremos é que os amiguinhos dele, que os amiguinhos deles respondam criminalmente e devolvam ao erário público. Porque o Lula não está pagando com o dinheiro do bolso dele, está pagando com o dinheiro do brasileiro. O brasileiro, de novo, está pagando pela roubalheira que está ocorrendo, conforme os 4 gráficos que o Brasil inteiro está vendo, ocorreu durante o governo do Partido dos Trabalhadores. Desde as primeiras intervenções, eles tentam colar uma narrativa. Eles tentam excluir, na verdade, um governo que teve uma participação direta com toda a roubalheira que nós estamos acompanhando neste momento. As instituições hoje que estão sendo investigadas pela Polícia Federal, estão sendo investigadas pela operação sem desconto, diga-se de passagem, solicitada e defendida pelo governo do presidente Lula, todas elas, a maioria absoluta, os acordos, os ACTs, eles foram firmados no governo do ex-presidente Bolsonaro. A maioria deles, inclusive quase 3 bilhões de reais de descontos fraudulentos, são resultados de ACTs firmadas nesse período. E eu quero finalizar dizendo que nós vamos estar aqui com uma investigação apurada, forte e sem seletividade. Obrigado. Investigação seletiva e parcial, ela é a perpetuação do crime, e isso nós não vamos admitir aqui nesta comissão, presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora Elisiane Gama. Eu acho que o que ouvimos aqui foi um relato de alguém que tem uma vasta experiência na Previdência e que, ao longo da sua trajetória, tentou exercer um papel no sentido de coibir fraudes, evitar problemas, enfim, tentar fazer a sua parte da melhor maneira possível. Eu quero só lembrar aos senhores que nós estamos vivendo um processo aqui evidente de narrativas. E uma narrativa que é reiterada aqui é que este problema começa no governo do presidente Bolsonaro. E me permitam relembrar aos senhores uma espécie de linha do tempo. Desconto associativo começa em 1994,
quando houve um ACT celebrado para esta entidade, só essa, CONTAG. Ao longo do tempo, até 2025, isso foi sendo diluído, não em valores absolutos, mas de forma proporcional, de tal forma, que ao final a CONTAG tem 18%, 20% desse total, mantendo aí 1,5 milhão, 1.400.000 associados. Então houve uma invasão de associações. Está sendo dito aqui que o fato de assinar a ACT é um crime, na contramão, inclusive, do depoimento do ministro Lupe, que aqui esteve, eu acho que no início dessa semana. E é evidente que não é, porque se fosse o governo do presidente Lula, cometeu crimes de forma reiterada 17 vezes. Tem 17 ACTs assinados em 2023 e 2024. E eu não tenho os dados de 25. Mas eu não estou aqui sendo leviano para fazer essa acusação, só uma constatação da incoerência. Segundo, após a apresentação da medida provisória, é bom lembrar que em 30 anos, eu vou deixar isso bem claro, porque as pessoas parecem que temem e não querer ouvir. Em 30 anos de desconto associativo, nenhum governo propôs revalidação de cadastro, nenhum. E aí, peguem-se todos ao longo de 30 anos. Quem propôs foi o governo do presidente Bolsonaro. E quem votou contra, trabalhou contra, discursou contra e apresentou emendas contrárias foram, coincidentemente, deputados e senadores do Partido dos Trabalhadores. Deputado Paulo Paim, deputado Bongaço, deputado Zé Neto, deputado Paulo Rocha, deputado Patrulha Zananir, deputado Jean Paul Prats. Não estou fazendo juízo de valor, eu estou constatando um fato. A supressão. Então quando se diz aqui com veemência, acabou a validação, foi a porta aberta para a corrupção. Bom, gente, então alguém deu causa a isso e trabalhou arduamente para que isso ocorresse. Em fevereiro de 2020, né, acontece um decreto que é o 10.410. E eu quero lembrar vocês, e as instruções normativas subsequentes, inclusive aqui o ministro fala, que é a 128. Todas elas mantêm a revalidação, apenas colocam o prazo para 24. E a norma infralegal obriga a autarquia, a lei obriga a sociedade. Então, não foi suprimida a revalidação, ela foi ignorada pelo governo do Partido dos Trabalhadores, que deveria ter feito a revalidação em 2024. Aliás, essa norma só é posta por terra mais adiante com a 168, feita pelo governo, aí sim, do atual presidente da República, que retira a questão da revalidação e também de questões subsequentes. É bom lembrar que em 2020, esse mesmo decreto determina que todos os novos benefícios nascessem bloqueados. Bloqueados. Além da questão da revalidação. 2020. O que é que acontece? Eu queria o primeiro gráfico para os senhores terem uma noção aqui em termos de causa e consequência. Vocês estão vendo esse gráfico aí? Eu não sei se dá para anotar bem, mas em 2019, no primeiro mês, janeiro de 2019, tinham 2.778.000 beneficiários que praticavam descontos associativos nas associações. Eu vou pular etapas. Em dezembro de 22, quando passou para o próximo governo, tinha 2.706.000. Houve uma queda ao longo de 4 anos de 70.000 associados. E não foi por acaso, senhores. Foi porque os mecanismos foram colocados. Porque pela primeira vez em 30 anos, lembrem-se, este governo do presidente Bolsonaro descredenciou 4 entidades em 2019 e 5 em 2020. Quando tinha naquela oportunidade 40.000 reclamações em 2019 e 50.000 em 2020. Mas o governo atual, com 1,5 milhão de reclamações, não descredenciou ninguém e achou que não estava acontecendo nada. Passe o próximo gráfico, por favor. Não é esse o próximo. É esse aí, o de baixo. Eu quero que os senhores vejam aí, e aí eu peço a atenção, inclusive, do senhor relator, 2 questões. A primeira, o que é que está sendo discutido aqui? Eu peço a atenção do relator em especial. Que houve, ao longo do período, uma série de desbloqueios em bloco. Mas não são em blocos. É acima de 50.000 pessoas, de acordo com o recorte da CGU. Eu vou ler especificamente o que está no relatório da CGU e é uma confusão aqui. Parará, ao selecionar as situações em que houve ao menos 50.000 inclusões de descontos em benefícios por uma mesma entidade e uma única competência, equivalente a 2.500 filiações com autorizações realizadas por dia, considerando um mês de 20 dias. Aqui, então não é lote. São 50.000 por mês. Esse é o corte feito pela CGU. Depois eu vou passar aqui para a mão do relator, porque todo mundo está confundindo o que é lote. E vejam que em 2017 tinham três entidades, a CONTAG, a Centrap e a ANAPS, que haviam conseguido esse feito. Em 2018, aumentou. Em 2019, apenas uma, mas não foi desconto por lote.
Foi uma entidade que teve mais de 59 mil no único mês. Em 2020 também. Em 2020, aí começa o problema daqueles que queriam fraudar o INSS com o decreto 10.410. E aí me permitam voltar à nossa linha do tempo. Em fevereiro, passa a medida com a nomeação de cargos em comissão do INSS, ou seja, pela primeira vez o ministro da Previdência retira a autonomia da autarquia e traz para ele essa responsabilidade, indicando de telefonista a diretor de benefício, diretamente. E todos os contratos acima de R$1 milhão. E essa portaria só foi revogada pelo atual ministro Volney. Em março, a CONTAG pede desbloqueio em lote para mais de 30 mil beneficiários. É negado com base no decreto 10.410. Quem negou com base no decreto foi o governo já do presidente Lula, porque o decreto valia em 23. Em agosto, a remoção do envio dos termos de adesão e autorização de desconto em novos ACTs. O que foi isso? Olha a fraude aqui, senhor relator. Olha onde é que está aqui o roubo. O senhor André Fidelis começou a promover as ACTs com a seguinte situação. Antes, digitalizar em cópia digital legível e encaminhar ao INSS. Está aqui. Como é que foram as novas ACTs no governo do Lula? Digitalizar em cópia digital legível. Cortou-se encaminhar ao INSS, passou-se direto para o Dataprev. Por uma iniciativa do André Fidelis. Está aqui, ó. Passar a mão de Vossa Excelência. Em setembro, Lupe indica Vigílio para ser o procurador-chefe do INSS, com parecer contrário da PGF, que foi superado pelo ministro Jorge Messias. Em outubro, mês subsequente, ele autoriza o desbloqueio em lote pela CONTAG, que foi negado em março de 2023. Aí o que já tinha sido pelo André Fidelis foi complementado por alguém que houve uma luta ferrenha para se colocar lá, que foi o Vigílio. Em dezembro, nós passamos a ter R$1,5 bilhão de descontos. Foi o dobro de 2022, quando a média do governo Bolsonaro era apenas de 8% aumento ano a ano. Então, senhores, eu fiz essas observações porque toda sessão vem a mesma narrativa. Está cansativo, está repetitivo. Nós quebramos o sigilo bancário hoje das associações, dos senhores presidentes de associações, das empresas prestadoras de serviços. Vamos aguardar a quebra. Porque vamos seguir o dinheiro, vamos ver quem de fato foi beneficiado. A gente está tratando aqui da forma como se deu o processo. Se alguém deu causa a essa situação. É evidente que houve afrouxamento de regulamentos, de controles. Está aqui, é a linha do tempo, está tudo consignado. Não se pode esconder fatos e evidências. Então nós esperamos, senhor relator, senhor presidente, senhores membros desse colegiado, que nós possamos, ao final deste processo, dar uma satisfação à sociedade brasileira, encontrar os verdadeiros autores e beneficiários desse crime hediondo perpetrado contra velhinhos da Previdência. O que eles repetem não é novidade. É uma estratégia consolidada há décadas por setores da esquerda no Brasil. Criar uma narrativa simplista, repeti-la incansavelmente nos meios de comunicação, até que ela seja aceita como verdade, independentemente dos fatos. A verdade não se constrói com slogans, mas com transparência, responsabilidade e respeito aos fatos. E nisso, ambos falharam. E foram expostos.